Olá pessoal, muito bom dia. Para vocês é bom dia, aqui é boa noite, tá? Gente, nós estamos fazendo a abertura das aulas vídeos, né, que eu vou estar postando para vocês. E hoje eu resolvi retomar um tema de uma aula, um conteúdo que a gente trabalhou na webconferência e nessas semanas que nós tivemos aí as nossas aulas EAD, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os conceitos, concepções, né, de linguagem, para antes de chegarmos ao conceito da palavra comunicação e fazer essa relação com o mercado de trabalho. Então, para que a gente possa compreender melhor, né, o que nós vamos detalhar mais adiante, é preciso a gente retornar um pouquinho lá para a pré-história, né, os homens de caverna. E aí, segundo os conhecimentos, registros da ciência, e aí eu posso citar também como uma cientista da área de linguagem, Luria, que é uma referência para vocês depois pesquisarem. Ela defende 3 concepções de linguagem. E antes de nós falarmos sobre essas concepções, eu vou fazer um questionamento a vocês, né, que eu fiz também na webconferência. É um desafio, né? Quem vocês acham, qual o fenômeno que vocês acham que existiu primeiro? O trabalho ou a linguagem, né? E na webconferência houve aquela grande discussão, alguns responderam, se posicionaram, e a gente chegou a um consenso que o trabalho, a produção, né, manual, a atividade do homem, da humanidade, quando eu falar homem é o homem e a mulher, é que deu início a toda a existência da humanidade, né? Então, é preciso que a gente compreenda primeiro que através da atividade, da produção, da necessidade de cozinhar, de confeccionar artefatos, objetos, naquela época, bem lá atrás, né, o que nós conhecemos como homem sapiens sapiens, hoje nós temos outras concepções sobre o homem, né, homens demens, sapiens demens, enfim, são vários conceitos que são atribuídos à humanidade. Naquele tempo, a necessidade do homem fazer o fogo, né, criar o fogo, esse momento dele, do contato com a natureza, do contato de produzir, é que dá sentido primeiro à existência humana. E aonde é que entra isso, professor, o sentido de linguagem? Então, a partir dessa necessidade, dessa produção, né, dessa atividade diária do homem, de produção de artefatos, de produção de objetos, da necessidade de comer, de se alimentar, ter que ir pescar, desse movimento trabalho e produção do homem, surge a necessidade de, entre os pares, entre eles, a comunicação, a necessidade de se comunicar. Mas até então, essa parte de se comunicar se dá primeiro por uma concepção, primeira concepção defendida por Luria, que é a concepção de linguagem por expressão do pensamento. Então, essa linguagem ainda não era externada, não existia uma intenção comunicativa que materializasse tudo que o homem pudesse no seu dia a dia, como através dos registros rupestres, né, da linguagem falada. Não existia ainda isso. Tudo era concentrado na expressão do pensamento. Só a partir da necessidade de se comunicar, que aí a gente vê um dos primeiros sinais de comunicação de fato do homem, principalmente na língua falada, os famosos grunhidos, né? Que a gente, aquele esforço para falar, era justamente a necessidade de se comunicar, os famosos grunhidos, né, que nós conhecemos. E aí parte a necessidade também de se comunicar através de registros, através de sinais, da simbologia, de dar significado às coisas. Que aí vem o sentido, mais uma concepção defendida, né?
Eu estou falando dessas concepções, mas lembrando que existem outras concepções de linguagem, mas as mais defendidas e as concepções chaves, né, da humanidade, ao passo do processo dela de convivência, né, na Terra, nessa atividade planetária, né, que a gente chama, né, são três mais defendidas. Então essa expressão do pensamento, quando o homem não tinha capacidade de externar em registros, externar na língua falada, na linguagem verbal, e depois a língua como comunicação que percorre um tempo maior. Essa concepção ela surge ainda na pré-história e vai durar mais próximo do século 17, 18, que existe a necessidade também de se comunicar através de uma convenção de regras, que nós chamamos da língua vernácula, né? Os idiomas entram nesse aspecto, a linguagem como normativa, como regra gramatical, como ortografia. E na sequência, né, bem na linguagem bem atual do século XX para cá, surge o entendimento de linguagem como concepção de interação, que é o que nós estamos fazendo nesse exato momento, né? Essa interação entre outros canais, recursos tecnológicos, não só isso, mas também o diálogo em si, a conversação. O diálogo não é só o fato de conversar, né? Mas o diálogo é entender o outro, entender o próximo, tocar, as simbologias que nós temos atuais, né? Os recursos de linguagem que nós temos, que tem intenção comunicativa, é de interação, é uma vertente de interação. Esse momento, essa ação que nós estamos fazendo agora, de videoaulas, é também um sentido de interação. Mas, lembrando, né? Essas três concepções defendidas por Luria, que é uma pesquisadora, ela vem justamente trazer para o nosso entendimento, a nossa compreensão, por que a comunicação tem relação com essas três concepções. Então a comunicação, pessoal, né, no seu amplo sentido da palavra, o que nós podemos dizer, no sentido etimológico, na origem da palavra, ela vem do latim e através das transformações do entendimento da sociedade, compreende-se comunicação como algo de partilhar informações. Então, o núcleo desse verbete, dessa palavra, ele tem esse sentido de partilhar algo. Com relação ao mercado de trabalho, né? O que nós entendemos sobre partilhar informações? Qual o sentido da comunicação no trabalho? Então, por comunicação, existem vários conceitos e concepções. É importante a gente discernir isso daí. Até que ponto nós estamos entendendo a comunicação como interação, a comunicação como expressão do pensamento, que é a linguagem como expressão do pensamento, a comunicação como sentido de comunicar. Comunicação. Então, a comunicação ela não se dá só para a linguagem verbal, falada, a língua falada, né? Ela se dá também pelas expressões, os gestos. Hoje nós chamamos também da linguagem de sinais. Recebeu através dos conhecimentos e a transformação que a sociedade entende sobre essa linguagem. E esse tipo de comunicação também. Existem diversos canais que nós entendemos como comunicação. Por exemplo, a comunicação no trabalho, a conversação no trabalho, os recursos tecnológicos do trabalho, chat, sistema de comunicação que várias instituições, empresas, organizações adotam, canais de comunicação, recursos, os EPs que hoje nós utilizamos, recursos digitais, e-mails. Então existem vários canais de comunicação. Mas duas coisas são importantes para entender o que se materializa a comunicação. Então, existe o emissor e o receptor. Isso talvez seja bem claro para vocês, porque vocês têm acesso ao YouTube, à internet para pesquisar e sabem que existe o sentido de
um receptor, uma pessoa que vai receber a mensagem, e o emissor, que vai emitir a mensagem, a informação. Esse exato momento, quem é o emissor? Né? O professor está emitindo algo para vocês, informações, conhecimento, conversação, alguma coisa. E o receptor são vocês. E qual o canal que nós estamos utilizando? Eu estou sempre me reportando ao exemplo da gente, para a gente poder tentar fazer essas associações para compreender melhor. Então, qual a necessidade, né, de entendermos essas concepções de linguagem? A primeira como expressão, repetindo, eu estou fazendo esse repeteco para que a gente possa saber que no meio onde nós estivermos, essas concepções, elas vão existir. E com mais evidência, a concepção de interação, que é uma concepção mais atualizada, uma concepção da vertente que nós nos esforçamos como seres humanos, que é interagir. O fato da gente estar aqui nesse momento é um esforço de nós, seres humanos, utilizar a interação. Para o meio profissional, para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, qual a necessidade de se comunicar? Numa entrevista de emprego, num atendimento que você realiza, num burocrático, quais os sistemas de informação que estão sendo utilizados por essa empresa que você irá trabalhar futuramente. Então, tomar conhecimento de todas as nomenclaturas, a linguagem, no todo o seu arcabouço, que a gente chama, né, em tudo. Nós precisamos entender essas concepções primeiro, para a gente fazer a relação com comunicação. A comunicação, ela vai acompanhar a você em todos os aspectos, tanto da vida pessoal como da vida profissional. E que comunicação você está levando para o local, a instituição que você pertence, uma instituição, igreja. Então, nós falamos muito, e isso aí, não só Mário Persona, acredito que Mário Sérgio Cortella e outros pensadores, pesquisadores, Paulo Freire, da educação, eles falam sobre essa relação dialógica de interação. Esse sentido de que o outro não seja só entendido por uma mera conversação, mas seja entendido por todo o contexto do ser humano. O que ele traz de conhecimento, o que ele traz arraigado de cultura, de simbologias, né, de expressões. Para você ter ideia, né, a comunicação corporal no mercado de trabalho, como ela é bem utilizada, como ela é bem articulada. Isso é importante também para as leituras de vocês, saber o conceito do que é uma comunicação corporal. Os gestos, eles falam muito, eles tratam muito a questão de analítica, né? A questão psicológica. Se chegar num ambiente que a pessoa pisca o olho ou faz alguma expressão um pouco rígida, bem comportamental, nós vamos saber identificar algo que a pessoa não gostou ou gostou. Se você, por exemplo, diz, olha, oferece uma comida para uma pessoa e a pessoa é bom, aí a pessoa vai e bota todo o líquido, quando vê, faz aquela expressão. Então, a expressão enrijecida, muitas das vezes, vai expressar que você não está gostando, que não está agradável. Para vocês terem ideia, quando nós estávamos na webconferência, só para vocês fazerem as relações de que a comunicação como expressão ela é muito importante e ela tem um peso muito forte no mercado de trabalho. Eu senti que alguns estavam meio assim, tentando compreender, talvez a escutar o áudio, os ruídos, né? Talvez também não compreender o conteúdo que o professor está fazendo a explanação. Agora mesmo, quando vocês forem assistir ao vídeo do professor, vai ficar tentando processar as informações, até que ponto você vai fazer essas relações. Então, o quanto é importante, pessoal, lembrar. Voltando às três concepções, aí eu vou dar os exemplos. Quando se tratar de concepção como expressão do pensamento, você vai lembrar assim. Desculpa, a concepção de linguagem como expressão do pensamento. Você vai lembrar e dar o exemplo de que
o homem não tinha capacidade de externar ainda tudo isso através de registros, nem da língua falada, nem de códigos, nem de idiomas. Apenas ele tentava, ele fazia um esforço. Era algo muito rústico, muito limitado. Não existia uma intenção comunicativa efetiva. Então isso vai lembrar a linguagem como expressão do pensamento. A linguagem e comunicação, como sentido de comunicação, já vem trazendo, como eu disse para vocês, desde a pré-história até o momento atual, é a necessidade de criar códigos, criar regras, convenções para uma língua, idiomas. Aí vem hoje, na atualidade, a gramática, idioma em cada país, em cada continente. Mel, minha cachorra está participando da aula também, viu, gente? Alguns momentos você vai se deparar com o latido de Mel e Fiel, e faz parte da aula, viu? Vou passar uma atividade para vocês conhecerem e falem sobre Mel e Fiel, os cachorrinhos do professor Rafael. Então, gente, só retomando. E, por último, a concepção da linguagem por interação, que é essa linguagem que nós temos atual, de encontrar na sociedade um diálogo, na prática da conversação, através de meios e recursos tecnológicos, através de sistema de informação, através das TEDx, tecnologia de informação e comunicação, né, no plural. As TICs também, TEDx, TICs, que aí pode mudar depois, daqui para, acho que no próximo ano até as concepções, os estudos mudam, né, o entendimento sobre vários conceitos. E linguagem também. Só que ainda prevalece essas três concepções defendidas por Luria. Aí vocês podem perguntar, professor, o senhor defende tanto essa mulher Luria, mas por quê? Porque a ciência ela encontrou nessas três concepções serem mais definidas porque são as mais eficientes para a compreensão da sociedade. O fato de nós seres humanos atribuirmos simbologias, significados, por exemplo, às palavras, trazem o maior diferencial, né? Não só significados, mas dá sentido às coisas. Por exemplo, há muitos questionamentos na ciência se o animal ele entende, se ele interage, se ele tem a capacidade de tal, isso e isso. Então, não existe ainda uma comprovação em que o animal irracional, eu digo, sem ser um animal racional como a gente, como nós seres humanos, como um cachorro, um macaco, se eles têm a capacidade de entender as simbologias e os significados, dar sentido às coisas. Então, quem tem essa capacidade de dar sentido às coisas, entender a simbologia, dar significado, é o ser humano. Para você ter ideia, um animal não entraria no ônibus, ele pode até entrar no ônibus, mas ele não tem a capacidade de botar o cartão de passagem dele em um banco eletrônico daqueles que tem do ônibus. Aí você diz, professor, o senhor está também fazendo uma comparação totalmente esdrúxula, sem lógica. Não, pessoal, isso tem lógica. O animal, ele é